tempo aqui. Bom, vou iniciar desde o começo. 1999, eu nasci num lar cristão, berço evangélico. Fui criado na igreja todos os dias, todos os domingos. E basicamente com 14, 15 anos, estava vendo muitas divergências na igreja onde eu estava. E eu tinha acabado de conhecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo me incomodava para sair de onde eu estava e buscar realmente a face dele. Buscar o que ele tinha para mim. E a igreja onde eu frequentava era tradicional. E eu saí de lá e fui convidado por um amigo para ir pro Bola de Neve. E eu comecei a ir lá. Só que eu falei, ainda eu não estou em casa. Daí eu conhecia já o Beto da igreja que eu frequentava antes, que ele às vezes ia pregar lá. Daí eu falei, vou para a igreja do Beto, vou para a Cia, fica do lado de casa, 1, 2, estou lá. E o Bola era na Clélia, então era uma caminhada. Eu falei, vou para a Cia. Daí eu comecei a vir aqui, comecei a frequentar, comecei a tocar no Ministério de Louvor. Só que eu não me submetia ao discipulado. O Beto falando, não, vem pra aula. Domingo de manhã, vamos estudar a palavra, deixa eu te discipular. Só que eu não me submetia. Eu falava, não tô pronto ainda, não tô afim. E aí as coisas do mundo foi falando mais alto, foi brilhando mais. E eu tinha acabado de sair da escola e ido para a faculdade. Então os barzinhos eram mais atraentes, as drogas eram mais atraentes, as meninas eram mais atraentes. E eu falei, Beto, eu vou sair da igreja. Eu vou curtir a vida. E foi aí que eu saí da igreja por completo. Eu tinha uns 17 anos para 18. Falei, vou ver o que tem no mundo, que está muito mais atraente que ficar na igreja. E o amor por Deus foi se esfriando, e eu saí. Eu comecei uma faculdade de arquitetura lá na Moca. E a faculdade era muito grande, então tinha muita gente lá. Os bares eram sempre lotados. E tinha gente, muito rica, que era pessoal do ABC, pessoal da Anália Franco, Tatuapé. Então foi sendo mais atraente, o pessoal foi me apresentando as drogas, eu comecei a fumar. E chegou num momento lá que eu nem ia mais para a faculdade, só ficava no bar. Eu falei, bombei na faculdade, vou sair daqui, né? Daí eu fui para Água Branca, para Unip, continuei o curso lá, só que eu falei, não, esse curso não é para mim. Daí eu tranquei o curso, fiz engenharia lá, eu falei, não, ainda não é para mim. Mas no momento que eu estava fazendo engenharia, eu ia mais para usar droga também do que para estudar na faculdade. E fazendo faculdade, eu falei, não, desisto dessa vida, não quero estudar, não gosto. Eu fiquei 6 meses em casa, e nesses 6 meses eu comecei a me afundar mais nas drogas. E comecei, como eu morava no Nova Esperança, comecei a me envolver com o pessoal de lá, pessoal da Boca. E foi, as amizades me puxando para baixo, e eu não enxergando nada, só falando, não, tá sendo muito bom. Só pela ilusão, pela brisa. E daí eu consegui, através da igreja da minha mãe, uma bolsa na Campos Sales, 70% para fazer administração. Eu falei, não vou estudar, não quero essa vida de estudar, o bagulho é fazer dinheiro. Eu tava vendendo droga, então o dinheiro vinha fácil. E minha mãe falou, não, vai estudar, nem que for para você só me entregar o diploma no final de todos esses anos. Eu falei, então eu vou. Comecei a estudar e
a faculdade eu só ia por ir, porque no final era a meta entregar o diploma para os meus pais. Comecei a usar muita droga também lá na faculdade, na frente, no intervalo, na saída, e comecei a vender droga na faculdade também. Então eu tava lá só por ir, cumprir meta, dar um check na lista, e nessa eu fui indo. Daí teve uma vez lá que me pegaram, os policiais me pegou na faculdade, passei noite na delegacia, assinei usuário. E eu cada vez mais afundando, e eu falando, não, e minha mãe, você não quer sair dessa vida, você não quer mudar? E eu na ilusão, falei, não, eu gosto dessa vida, eu gosto do que eu estou vivendo. E eles, todos esses anos, em oração diariamente por mim, eu chegava em casa louco, só via meus pais de joelho todos os dias. E eu falei, não, eu vou continuar, que eu gosto disso. Chegou 2020, eu estava no quarto semestre da faculdade, iniciou a pandemia, e eu pedi as contas do meu emprego para comprar uma moto. Comprei a moto, e falei, é pandemia agora, não tenho o que fazer, vou trabalhar de entregador. Eu tirei a moto zero na agência em janeiro de 2020, trabalhei 6 meses de entregador, mas também entregava droga, entregava comida, e o dinheiro estava muito fácil. Só que chegou num momento que eu falei, mano, eu tô muito preso, eu não consigo mais sair disso. E minha mãe falando, não, você não quer mudar de vida, não quer mudar de vida, a gente quer te ajudar. E eu falei, eu já não consigo mais. Quando as drogas já estavam perdendo efeito, já não dava mais brisa, eu fumava 30 baseado por dia, 2 maços de cigarro. Falei, não tá batendo mais brisa, eu tenho que sair disso. E meus pais, não, você não quer mudar, a gente tá vendo, mas eu creio que do dia pra noite você vai falar, não quero mais. E na real não foi bem assim. Em junho de 2020, eu já tava desgostoso do que eu tava vivendo, tava muito envolvido com o pessoal da Boca lá do Nova Esperança. Eu falei, não sei o que eu vou fazer para sair disso. E teve um dia, numa oração perigosa que eu fiz, que eu falei, Deus, antes, todos os dias de trabalhar, eu era entregador, eu ia para lá, para Cerro Corá, Pompeia. Eu orava para Deus me guardar de todo acidente de moto. Mas teve um dia que eu já estava sem esperança, não havia mais fé, não havia mais nada. Eu falei, Deus, me livra de tudo isso. Eu sei que eu estou muito preso por Satanás e eu não tenho forças para sair disso. Nem que for para mim sofrer um acidente e começar tudo do zero. E naquele dia, aquela oração perigosa deu um start na minha vida. Após 2 horas que eu fiz aquela oração, eu sofri um acidente na Inajar de Souza. E nessa caminhada toda de drogas, eu emagreci cerca de 40 quilos. Passa a foto aí, Murilo. Eu tava assim, eu pesava 100 quilos antes, né, quando eu frequentava a CIA. Cheguei a 60 quilos. Pode passar. Eu sofri um acidente na Inajar, colidi com o ônibus, só que eu não sei se eu estava certo ou errado, por conta que eu bati a cabeça e eu tive a amnésia do dia. Pode passar. Daí como eu estava de máscara no acidente, os policiais na hora do resgate puxaram a máscara dentro do capacete e minha orelha ficou pendurada. Daí de início eles falaram, só a orelha, vai fazer uma plástica, me mandaram pro Santa Casa. E isso eu estava acordado, eles falaram que no hospital eu cheguei acordado tudo. Eu que dei o número dos meus pais para eles ligarem, só que eu não lembro de nada. E daí eu tive que fazer uma plástica na orelha, pode passar. E daí nessa, eu tava reclamando de dor na coluna, e eles falaram, não é aparente, então deve ser muita coisa, mas vamos tirar o raio-x. Daí eles descobriram que eu tinha quebrado a coluna. E faltava menos de 1 centímetro para romper a medula e eu ficar cadeirante. Nessa eles me prenderam lá na maca, falando, não, você não pode nem mexer as pernas. E eu já louco, falando, não, quero fumar, na abstinência e querendo bater em todo mundo, matar todo mundo. Eles me amarraram lá
Daí eu coloquei 12 pinos na coluna e coloquei 2 pinos no joelho também, que eu rompi os ligamentos do joelho. Daí aqui, após as 2 cirurgias, pode passar. Nessa aqui, ó, minha coluna quebrada. Ó o desvio. Foi Deus mesmo e, tipo, quando eu acordei na UTI, eu fiquei um dia desacordado. Deus apareceu lá pra mim e eu ouvi a voz dele audível. E ele falou, você sabe por que você tá aqui, né? Falei, sim, Deus, eu sei, eu fiz aquela oração. E ele falou, eu te dou só a última chance dessa vez. Você quer mudar? Falei, Deus, eu aceito. E a partir de agora, todos os dias da minha vida são pra ti. Eu largo tudo. Pode passar. Agora eu vou contar resumido para pular para esse ano. Daí eu falei, fiz a oração, daí chegou nos dias lá de recuperação. Meus pais falaram, e aí, o que aconteceu? Daí eu contei toda a história, falei da oração, eles falaram, não, você quer mudar? Falei, quero. Falou, então vamos fazer a oração de reconciliação. Eu fiz com a minha mãe lá, eles falaram, não, acho que ele vai mudar mesmo. Longe de mim, mas depois eles falaram isso. Eles falaram, então, eu estava com seu pai e a gente decidiu. Mas quer saber de você mesmo. Se você quer mudar, vamos embora do Nova Esperança. Deixa tudo de lado e vamos viver uma nova vida. Eu falei, não, eu aceito. E nessa, enquanto eu estava na UTI, eles foram procurar apartamento, porque não sabia se ia sair andando da UTI. Foram procurar casa. E daí foi uma luta, tipo, em uma semana, mas eles conseguiram um apartamento na Lapa e falou, não, vamos mudar. E daí eu fiquei, tipo, 11 dias internado na UTI e fui embora andando, empurrando a cadeira de roda. E ainda não sabia nem se eu poderia andar, o médico falando, mas eu saí andando, tá ligado? E Deus preparou os melhores médicos pra mim. O médico que fez a cirurgia da minha coluna, ele é o diretor de coluna e crânio do Brasil. Ele dá aula nos Estados Unidos, dá aula no Brasil. Então, tipo, o cara é o melhor. O doutor do joelho, também ele é o do conselho de joelho do Brasil. Então, Deus cuidou de tudo. Daí eu falei, eu voltei pra casa, tudo. Fiquei, tipo, 5 dias arrumando a mudança em casa, com tudo fechado. Pra ninguém saber que eu tava lá. Pra ninguém me procurar, porque nessa meu celular esbagaçou no acidente e não tinha contato com mais ninguém, então sumi do mapa. E em casa fazendo a mudança, todo mundo fechado lá. E achamos um apartamento, falamos, vamos mudar. Eu saí tipo de casa 5 horas da manhã, sem ninguém saber que eu tava em casa. Saí, fui pro apartamento e o caminhão da mudança chegou 7 horas da manhã em casa. Então, quando o caminhão já estava fazendo a mudança, ninguém sabia onde eu estava. Só falaram, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? E eu já nem estava mais lá. Então, eu reiniciei minha vida do zero. Eu excluí, troquei de número, excluí contas do Instagram, Facebook. Sumi do mapa mesmo, porque eu falei, não, Deus, a mudança é radical contigo. E eu mudei tudo e nessa eu estava em recuperação, em casa, só em casa. Morando perto da fisioterapia, então eu fazia fisioterapia 7 vezes por semana, de manhã e de tarde. E fiquei 1 ano em recuperação, fazendo diariamente a fisioterapia. Daí chegou no 2021, era pandemia, eu estudando online, graças a Deus. Que eu não perdi a faculdade porque estava pandemia. A males que vem para bem. E nessa... Eu comecei a me recuperar, daí eu falei, vou procurar emprego, eu estou no último ano da faculdade. Daí no último semestre da faculdade eu consegui um emprego na Faria Lima, daí eu falei, agora estourei. Administração, vou estar formado, vou trabalhar na Faria Lima, lá é o point do dinheiro. Daí eu trabalhei lá durante 10 meses, pelo contrato de estágio. Quando faltava 2 meses para finalizar meu estágio, 2 meses para finalizar a faculdade, eles falaram, Bruno, a gente gosta muito de você e quer te efetivar. Mas eu falei, não, mano, ainda não é o emprego que eu quero.
Eu falei, não quero ser efetivado, dá pra segurar até os 12 meses do contrato? Ele falou, não, essa é a sua última chance. Ou você é efetivado, ou a gente está encerrando seu contrato hoje. Eu falei, então, tchau. Eu saí de lá, perdi o emprego, e desde o começo do ano de 2021, Deus estava falando comigo sobre fazer missões. Em 2020, enquanto eu estava no Bola de Neve, que no processo de recuperação, o pessoal, meus amigos de antigamente, tinha me dado uma assistência lá, me levava, me buscava até a igreja. Numa conferência que eu tinha ido lá, veio um irmão aleatório, assim, que eu nunca vi na vida, falou, Deus está mudando seu ministério, Ele está tirando das 4 paredes. Eu falei, Deus, minha vida toda eu estou tocando, não quero sair da igreja, eu estou no meu conforto. Mas depois daquela palavra, eu entrei em crise, eu não me sentia mais bem na igreja, não me sentia mais bem na minha zona de conforto com os meus amigos, não me sentia mais bem no bola. Eu falei, não, vou sair daqui. Eu comecei a ir na IA Church, na igreja da minha mãe, comecei a ir na Zion, comecei a frequentar um monte de igreja. Eu falei, eu vou achar o meu lugar então, se não é aqui. Só que eu fiquei nessa crise e Deus falando sobre missões comigo. E eu estava trabalhando lá na Faria Lima, terminando a faculdade, eu falei, não vou para missões. Agora que eu estou chegando na minha melhor fase, Deus vai me pedir tudo. Só que toda vez que eu falava isso, Deus me lembrava da oração que eu fiz na UTI. E eu falei, não vou mudar. Na verdade, não vou sair desse emprego, não vou ir para missões. Daí Deus começou a ir fechando as portas. Perdi o emprego lá, não arrumava nem emprego para nada mais. Estava chegando o final da faculdade e a data do prazo de uma escola de missões estava chegando. E eu sabia que Deus estava mandando ir para lá, mas eu teimoso falei, não vou. E no fim, perdi o emprego, terminei a faculdade. Eu falei, não, Deus, realmente, já que o Senhor quer que eu vá, eu não tenho para onde correr, eu estou indo. Eu cheguei, fui para missões na Dunamis Farm. Fiquei 3 meses lá, no teórico. E daí eu fui 3 meses para o prático. O prático eu fui para a Turquia e para o Egito. Agora a gente está em que mês? Já é 2023. Em novembro de 2022 eu fui para a Turquia e para o Egito. E falei, Deus, se é isso que você quer, então vou viver. Aí é o meu time que a gente foi. A gente estava em 11, 2 líderes e 9 alunos. Pode passar. Ainda não dá play não, tá? E lá era bem louco os ministérios, porque os 2 países são países perseguidos, então não pode falar de Jesus abertamente, não pode pregar para alguém, senão você tem o risco de voltar para o Brasil deportado e ainda receber um passaporte terrorista, que é um atentado ao país. Então foi muito louco, teve diversas histórias que a gente fugiu da polícia, correu da igreja no Egito, porque a polícia estava indo, mas Deus foi fiel e encontrou muita gente lá. Aqui é um pouquinho dos ministérios que a gente fez na Turquia, não tem áudio, então eu vou falando. Como a gente estava na parte asiática da Turquia e o ministério é na europeia, então a gente ia de metrô e barco todo dia. E a gente fazia esquecimento de Bíblia lá. O esquecimento de Bíblia, a gente orava em cima da Bíblia, em casa, escrevia algumas palavras dentro dela e a gente esquecia em alguns locais, esquecia. E falava, Espírito Santo vai achar alguém para pegar essa Bíblia e vai convencer ela. E tem diversos relatos que pessoas foram convertidas através das Bíblias achadas. E lá a gente trabalhou num projeto também que eles davam assistência a refugiados assírios, afegãos, que fugiam dos países por conta da faixa de Gaza, dos países lá, dos homens bomba. E a gente dava aula de inglês para eles, para crianças turcas que falavam turcas, falava turco, falava a língua dos afegãos. Então foi muito bom lá. E a gente ajudava em algumas igrejas locais também.
levando palavra, cantando louvores. Mas o que mais a gente fazia era prayer walk, que é caminhada de oração pelos arredores do país. E falava, já que a gente não pode falar com as pessoas aqui, para não ser denunciado e a polícia vir atrás da gente, então vamos caminhar em oração, porque através da nossa oração tem muito efeito e o Espírito Santo vai encontrar essas pessoas. Pode passar. Então, aqui já era no Egito, a gente ia em um parque lá e tinha muitas crianças, só que no Egito a perseguição não é da polícia. Lá a polícia protege os cristãos, a perseguição é da própria população árabe. Então a gente ia num parque e há muitas crianças que os pais deixavam, eles sabiam que ia cristãos lá, e eles deixavam as crianças ir, então a gente contava histórias, a gente dançava músicas, mas não contava a história da Bíblia, porque eles já sabiam a história do Alcorão, e para não criar confusão na cabeça deles, a gente contava histórias bíblicas, mas mudava o nome, mudava às vezes o sentido, e a gente ia falar de Jonas, que foi engolido pela baleia, e não podia falar isso porque tinha uma história parecida no Alcorão. Então a gente falava de uma pessoa que foi engolida pela baleia, e no meio, dentro da baleia, ela falou, não, Deus, eu quero viver o teu propósito, eu desejo obedecer minha mãe, então eu vou para o lugar onde o Senhor quer ir. E através de muitas histórias contadas evangélicas da Bíblia mesmo, a gente conseguia pregar para essas crianças. Lá a gente ajudou também num projeto que é um orfanato. País árabe é proibido adotar. Se você perdeu sua mãe ou se sua mãe não te quer, já era. Você é órfão para sempre. E lá tem um orfanato com muitas crianças que, quando eles criam 18 anos, eles vão embora e seguem a vida deles. E nesse orfanato, eles têm um projeto com uma escolinha de futebol também. E a gente ajudou nessa escola, que eles recebem muitas crianças do Sudão, que atravessam o mar nadando. As crianças, todas pretinhas, mas são muito fortes, as crianças, mais fortes que adultos, atravessando o mar gelado, de madrugada, fugindo do Sudão por conta da perseguição deles lá, e vieram para o Egito. E a gente ajudou nesse projeto, contando história também. A gente fez a parte de confraternização de final de ano lá, entregamos presentes, pregamos, e a gente foi em algumas igrejas árabes lá também. A gente pregava em inglês e tinha tradução para árabe. A gente cantava músicas em inglês, português. E muitas crianças lá, egípcias, sabiam cantar mais português que inglês. Eles sabiam soco, soco, bate, bate, e cantava perfeito português eles. E no final a gente foi numa igreja sudanesa, que era 5 horas de culto. A gente estava morto lá já, 4 horas e meia de culto. Não vai acabar. E eles dançando o tempo inteiro aqui do lado do púlpito, e adorando a Deus e vendo, caramba, como eles são alegres em um país perseguido. Como eles são felizes. E não é qualquer culto que é 5 horas, é todos os cultos deles. Eles tiram um dia para ficar na igreja orando e adorando a Deus. Foi muito lindo tudo isso. Pode passar. E em tudo isso que eu vivi, nesses últimos 6 meses, Deus tem me chamado e me falado para mim estudar a Bíblia mais. E eu, nesses países, vi, como que eles perdem tempo, tanta devoção a deuses que não ouvem, não veem e não enxergam. E Deus tem me chamado agora para estudar a Bíblia durante 3 meses no intensivo, e para me capacitar mais para eu levar a palavra dele, seja em países perseguidos ou não, seja nas igrejas brasileiras ou não. E porque às vezes você quer pregar para uma pessoa, mas nem você conhece a Bíblia. Como que acontece? Isso pegou muito também comigo e com algumas pessoas do meu time. Como que a gente quer falar de Jesus para ele, quer convencer a pessoa,
através do Espírito Santo, se nem a gente sabe falar de Jesus? Eles conhecem Jesus, mas como profeta, não como filho de Deus. Para eles, o filho de Deus é Maomé. E como que a gente vai desconstruir a cabeça dele, a visão dele, de gerações em gerações, se nem a gente tem a palavra na ponta da língua? Pode passar. Esse daí é o que eu vou estudar nas 12 semanas dos 3 meses. É Cosmovisão, Pentateuco, a Bíblia inteira. Pode passar. E eu vou começar dia 5 de fevereiro agora, vai ser até o último dia de abril. Eu estou na parte de levantamento de recursos. Então, se vocês quiserem estar me ajudando, me abençoando, me apoiando mensalmente como mantenedor, eu deixo o convite aí para vocês. E se vocês quiserem, podem estar me apoiando em oração, em compartilhar meus testemunhos através do Instagram, minhas cartas informativas que eu mando pelo WhatsApp, ou até financeiramente. Meu Pix aí, eu agradeço muito essa oportunidade. E tudo isso só fica uma coisa, um sentimento de tudo isso que eu vivi, que foi conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. E basicamente é isso. Obrigado, viu? Desce ainda não. Peraí, não vai não, irmão, vem aqui. Cosma, na hora que ele estava falando, Deus me trouxe uma palavra à mente. Tem um texto na Bíblia que diz assim: é melhor você entrar cego de um olho no céu do que com os dois indo para o inferno. E Deus, Ele vai fazer coisas totalmente extraordinárias para que você cumpra o seu propósito. Então, imagine que, e eu já me peguei muito com isso, imagine Deus te dando um apartamento na praia, maravilhoso, de frente para a praia. E aí você gosta muito de passar os finais de semana lá. E eu, sendo seu pai e Deus, vou entender, parece que eu dei uma coisa para o meu filho que tirou ele da presença. Então eu preciso fazer com que ele volte. E os projetos de Deus, eles não têm limites. Eu prefiro você com um pino na coluna, mas aqui, do que com as suas pernas boas, do que com toda a sua saúde e você fazendo o que você fazia. Às vezes eu via os status dele, eu falava assim, Jesus. Ele olhava para o pico, ficava soltando aquelas fumacinhas, e eu falava, tá desandado no cigarrinho do capeta. Era bem assim. Mas é lindo de ver o que o Senhor fez na vida dele, e como ele abraçou essa causa, de estar com o coração na mesa, de estar disposto a entregar a sua vida por Cristo. E isso é um aviso para nós, igreja, tomar cuidado. Por quê? Imagine que você ainda foge do seu propósito, né? Deus quebrou a coluna do nosso irmão. E o que ele precisa quebrar de nós? Será que às vezes Deus precisa fazer alguma coisa dessa forma? Ou eu prefiro aceitar a voz dele? Moisés, quando chega para o rei do Egito, para o faraó, primeiro ele leva uma conversa. E a conversa não é aceita. Depois vem 10 pragas. É melhor a gente se converter com a conversa de Deus do que com a mão pesada dele. Amém? Fique de pé, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida desse irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e entregamos a vida do Bruno nas suas mãos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esse fogo que queima dentro dele hoje, Deus, não se apague, mas só se propague. Independente de onde for o país, a cidade, o bairro, independente aonde seja, que o Senhor o conduza para que o teu nome seja pregado, para que as tuas boas novas sejam levadas, e em nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele, através do testemunho, e muitas vidas sejam ganhas ao Senhor, para a glória e honra do teu nome. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso irmão. Amém. Queria chamar o Dá aqui, cadê ele? Esqueci de você não, irmão. Achando que ia passar batido, né?
Graça e paz, igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Não é Coríntios não, viu, Júnior? Coríntios. Ó. Ó. Aqui, ó. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, por Deus ama quem dá com alegria. E o que eu e você temos que levar com isso? Dízimos e oferta mais que é para a gente fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Então o que a gente precisa? Eu e você dar com alegria. Que não importa o valor, e sim você com seu coração, trazendo seu dízimo, sua oferta, que seja 1 centavo, 10 milhões, não importa, importa o seu coração. E eu quero que essa noite todos vocês, se coloquem de pé e tragam seu dízimo e sua oferta para a casa do Senhor. Estenda sua mão e vamos orar. Tem o Pix, tem a maquininha, que a maquininha só a pastora Mica que sabe onde está. Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor está fazendo por essa casa. Por todas as ações sociais dessa casa, Senhor, por todos os pastores, por todo membro dessa igreja, meu Pai. Desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bom quando a gente ouve um testemunho, quando a gente é edificado. Na hora que ele estava falando, eu lembrei de uma oração que eu também fiz. E acho que eu sempre disse assim, é bem perigoso quando você... Quando você faz algumas orações meia loucas assim, né? E eu fiz uma dessas, e eu não aconselho ninguém fazer que não esteja disposto a entregar a vida para Jesus. Eu me lembro como se fosse até hoje, eu preso fiz uma oração dessas daí. E Deus vai te ouvir, irmão. Foi coisa sobrenatural. Eu fiz uma oração e meio que desafiei a Deus. E falei, se você existe mesmo, eu quero ver você fazer isso. Em 5 minutos estava feito. Ele estava disposto a fazer algo por mim. Quem não estava era eu por ele. E aí o chicote estralou. Eu não caí da moto, mas apanhei bastante também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 14 e 15, que diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em mais uma noite para te adorar com todo o nosso coração e nosso entendimento. Te pedimos que fale ao nosso coração, Espírito Santo, para que a sua palavra seja audível, entre no nosso coração, penetre e faça o seu devido efeito. Que a partir desse culto a nossa vida mude, concernente àquilo que aprenderemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um texto muito conhecido, mas a referência ainda seria Mateus 28, que ele vai falar sobre a grande comissão. E como estamos falando
de um tema de recomeçar, algumas coisas nos chamaram a atenção esse ano. Concernente a crescimento, concernente à pregação do Evangelho, concernente ao que Deus está fazendo em nós e o que nós estamos propagando com isso. E quando falamos de recomeçar, não existe nada espiritual, não existe nada místico. Existe a força do nosso braço, existe o nosso querer, existe a nossa força de vontade, arregaçar as mangas de verdade e estar disposto. Imagine quando você pensa em recomeçar alguma coisa, é algo que eu já fiz, mas por algum motivo parei, vou recomeçar a faculdade. Eu tinha começado e não... Estou com uma crise no meu casamento, então nós vamos recomeçar. Nós vamos ter um novo início daqui em diante. E esse ano, basicamente, nós vamos falar muito sobre isso. De recomeços, de coisas na minha vida, situações na minha vida, que precisa ser mudado, precisa ser feito de uma forma diferente, porque do jeito que eu tenho feito, não tem frutificado. E recomeçar significa não somente eu olhar para a pessoa. Por quê? Porque eu não tenho opção com relação a pessoas. Eu tenho opção com relação a processos, tá? Quando eu recomeço a faculdade, foi eu mesmo que fui, foi eu mesmo que parei, e é eu mesmo que tenho que voltar. Então eu não tenho opção sobre pessoas. Então fica uma dica, se você tem problema com alguém, e isso entristeceu o seu coração, e você fala assim, não vale a pena recomeçar com ele. Vale. Vale, porque você não tem a opção com pessoas, mas você tem a opção com processos, com ações que vão acontecer dentro de você. Você não diz assim, simplesmente, eu cansei de mim, não quero mais. Não é assim que funciona? Ah, desisti de mim, hoje joguei a toalha. Não. Você já ouviu algumas mães falando para filhos isso, alguns filhos falando para outras pessoas? Nosso irmão acabou de dizer, eu desisti de Deus. Mas a pessoa em si não tem como. Por quê? Porque desistir seria tirar a sua própria vida. E para tirar a sua própria vida, não é que as pessoas são fracas, elas são muito fortes, porque eu não tenho coragem de fazer isso. E aí o que nós precisamos? Pensar na reestruturação, pensar na reconstrução. E todas as vezes que a palavra re está na frente de alguma situação, alguma palavra, essa fala está dizendo duas vezes ou pela segunda vez. E aí nós temos que tomar alguns cuidados. Porque, vocês já ouviram a expressão reclamar? Acho que aqui ninguém faz isso, em nome de Jesus. Se eu te falar o que significa, você vai pirar agora. Reclamar. Alguém clama aqui como igreja? Você clama, né? Você ora, você levanta um clamor, né? E reclamar significa clamar duas vezes, certo? Mas quando eu reclamo para Deus em oração ou não? O conceito reclamar tem a ver com isso que eu estou dizendo? De eu orar mais fervorosamente? Ou tem a ver de me questionar? Tem a ver de questionar algo que eu vivo? Tem a ver com eu reclamar às vezes do meu filho, reclamar de alguma coisa, espraguejar, enfim, o que seja. Então eu não quero te desanimar não, mas reclamar é pedir mais do mesmo. Então não faça mais isso. Porque quando eu reclamo, e eu digo, esse meu filho,
Eu só estou dizendo, eu quero isso 2 vezes, porque uma só está pouco. E Deus está entendendo que o seu nível de suporte é muito alto. É duro isso, né? Eu quando eu vi também, eu falei, rapaz, quanto mais eu reclamo, mais eu recebo. Isso é doido, né? Então, nós precisamos entender que todas as vezes que nós olhamos para a questão recomeçar, eu tenho 2 pontos de vista. Que um primeiro é, recomeçar significa que eu comecei, mas falhei no meio do caminho. Então eu me sinto fracassado. E o diabo sempre vai usar essa estratégia. Sempre vai usar, sempre vai jogar isso sobre nós. Por quê? Porque ele é totalmente pessimista. Porque ele não vai te dar uma palavra de motivação. Até que, e olha que doido isso, eu ouvi um cara, eu falei, cara, dá até medo falar uma coisa dessa. Mas até com o diabo dá para aprender. O miserável sabe o final dele. Ele sabe que ele não será mais aceito no céu. Ele sabe que ele é um anjo caído. E isso é uma figura de linguagem que não volta atrás. Ele é caído, acabou, não tem outro jeito. E ele acorda todos os dias tocando terror na vida de todo mundo. E nós que sabemos o nosso destino, às vezes ficamos retraídos com algumas coisas. Ah, mas eu estou desanimado. VR não caiu em dia. O patrão falou que vai depositar só segunda. E a gente começa a trazer um peso que de fato não é peso. Ai, eu tô passando por luta. Eu coloco um louvor, o irmão põe um forró do lado. É Deus te lembrando que você tem um campo missionário. É muito lindo você olhar para a vida do irmão e falar assim, o irmão foi lá na Turquia pregar. Mas se você olhar para o campo missionário que tem próximo a você, você sempre tem alguém precisando ouvir de Jesus. Você sempre tem uma pessoa próxima a você. E qual que é a nossa função? É recomeçar a grande comissão. A grande comissão, por algumas pessoas, foi esquecida. Ela simplesmente é o fulano que tem o dom de evangelismo. É o outro fulano que tem um chamado para isso. E eu quero desconstruir algumas coisas aqui. Você viu o nosso ministério de louvor aqui? Lindo, né? Nós elogiamos bastante eles agora. Mas eles não foram chamados para cantar. Como assim, irmão? Eu achei que minha vida inteira... Não, eles não foram chamados para cantar. Eles foram chamados para pregar cantando. E existe uma diferença muito grande nisso. Porque eu vim de igrejas, irmãos, que quando eu lembro hoje de coisas que eu ouvi, eu falo, eu não consigo acreditar nisso. Deus me chamou para gravar um CD. Se é hoje, eu dou um murro gospel, de cima para baixo, assim. Toma, que Deus vai te ensinar a descer, para você aprender. Deus me chamou para escrever um livro. Ô, meu irmão, você não tem noção do que você tem na sua mão. Você não tem noção do que você carrega. Quando eu olho para o simples cenário de que recomeçar é porque eu fracassei, eu vou te dar uma visão otimista. Não, eu não fracassei. Jesus me ensinou primeiro metade do caminho, e agora só falta 50%. Eu tenho que começar a olhar para as coisas de Deus, como se Deus pensasse. Eu começo a trazer pontos negativos para Deus, trazendo pontos negativos para dentro do cristianismo, e começo a pautar a minha vida diante disso. Esses tempos eu estava até conversando com algumas pessoas, eu falei, eu fico muito chateado, porque tem pessoas que estão sendo motivadas a viver a sua vida numa miséria, pautado no cristianismo. Como assim, irmão? Ele só lembra de Deus quando o armário está vazio, quando está cheio ele não agradece. Ele só lembra de Deus quando o filho está na droga.
Mas quando o filho está em casa, não agradece a Deus por isso. Eu vivi algumas coisas da minha vida com a minha filha. Eu às vezes brincava com algumas coisas e eu vi o peso dessas brincadeiras, que foi muito sério. Valnice Milhomes esses dias estava dizendo uma fala assim: se você não quer ver acontecer, não verbalize. Certo? Quando eu digo que o meu filho é terrorista, meu filho é exatamente o que ele vai ser. Porque você está declarando. Mas eu falei brincando. Mas você avisou o capeta disso? Você falou para ele, estou falando aqui, mas é brincadeira? Não, saiu, já foi. Existem 3 coisas que não voltam atrás do homem: flecha lançada, oportunidade perdida e palavra dita. Eu falei e acabou. Quer saber como é isso? Deixe de fazer um elogio para sua mulher o dia que ela se arrumou. Ou então fala assim, está mais ou menos. Irmão, você arrumou uma treta feia. Melhor que ele for amarrado uma pedra de atafone e jogado no fundo do mar. Que vai ser melhor. Entende o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que recomeçar, para mim e para você, que somos filhos de Deus, não tem a ver com um lugar, não tem a ver com aonde eu imagino, tem a ver com Ele. E eu preciso recomeçar todas as coisas nele, por intermédio dele, da vontade dele, porque quanto mais eu tenho vida diante de Deus, menos ele tem vida em mim. E hoje nós nos deparamos com algumas situações que, infelizmente, os modelos, a ideia de apresentarmos Cristo a uma pessoa está muito corrompida. Nós vemos pessoas que carregam algumas coisas hoje que não tem nada a ver com o cristianismo. Sabe, eu já ouvi falar algumas coisas que me escandalizou de verdade. Tem pastores no Nordeste que tem grupos de WhatsApp de oração. E você, para participar do grupo de oração desses pastores, você precisa pagar uma tarifa de R$50 por mês. E aí você entra lá e o cara vai te liberar uma palavra lá. O que eu vejo com isso? São pessoas que têm uma boa voz na geração hoje, mas de palavra muito rasa. E pessoas hoje que estão querendo massagear o seu ego com isso. A minha filha trabalha vendendo curso de coach. Eu acho aquilo impressionante, gente. Já teve mês dela vender R$300 mil de curso. Pessoas pagam. Sabe para quê? Para você chegar lá e a pessoa falar assim, qual é o teu problema? Quando eu era pequeno, meu pai falou que eu não ia dar em nada. E aí você vai lá e passa um final de semana todinho na casa do camarada. E aí ele faz um monte de coisa. E aí eu brincando com ela, eu falei assim, eu acho que eu vou abrir uma concorrência com vocês. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu conheço uma pessoa que vende esse curso aí de 25 mil que vocês vendem por R$70. Ela, como assim? Eu falei, uma veinha abençoada ela, Neuza Tioca. Você chega lá, filho, tudo que é capeta sai, tudo que é palavra contrária sai, maldição hereditária, a veinha é porreta. E custa R$70. Olha, e detalhe, agora não precisa nem sair de casa, dá para fazer online. Só plugo lá e o negócio acontece. Então pessoas estão pagando absurdos para se conhecer, para entender de fato, mas me falaram aquela palavra me trava agora. E a igreja de Cristo precisa ser modelo, a igreja de Cristo precisa se alavancar diante dessa sociedade, numa postura em dizer, eu sei quem eu carrego, eu sei o Deus que eu carrego. Não tem problema quem chegue perto de mim, não tem problema das pessoas que vão chegar querendo tirar a minha identidade, tirar aquilo que eu tenho, mas eu sei quem eu sou, e aonde eu for as pessoas vão receber Jesus Cristo. Abraão fazia isso. Abraão chegava de uma cidade para outra, estabelecia um altar de Deus. Chegava em outra cidade, estabelecia um altar para Deus.
Chegava em outra cidade, estabelecia um altar para Deus. Sabe qual é o problema dos cristãos hoje? Todos nós chegamos em lugares e saímos de lá sem que as pessoas percebam quem nós somos. Você é crente, meu irmão. Carregue essa marca com você. Porque se você tiver vergonha dele hoje, a frase mais doída que você pode ouvir na sua vida, não é da sua mãe olhar para você e falar assim, eu não te amo. Não é do seu pai falar para você, eu não quero mais você dentro da minha casa. A frase mais difícil que nós podemos ouvir é, estou olhando aqui no livro, o nome dele não está aqui, e eu não o conheço. Isso é difícil de ouvir. Você é um agente de transformação, você é um homem, uma mulher de Deus, que quando carregando esse DNA dentro de você, as coisas começam a mudar. Hoje nós estamos meio que terceirizando as coisas. Nós tivemos uma reunião esses dias atrás, e aí nós começamos a falar sobre evangelismo, o quanto que nós precisávamos fazer algumas coisas, algumas estratégias. E aí mas quem é evangelista? Quem é esse? Quem não é? Não, irmão. A Bíblia não disse, quando Jesus lê aqui, diz assim, ó, vai só Pedro, fica Tiago. Não. Ele falou, vão. Ele disse para todos. E hoje nós queremos terceirizar algumas ações que são interceirizáveis. Mas aquele irmão ali, ele tem um chamado para pregar. Aquele irmão ali, ele tem um chamado para evangelizar. Aquele irmão ali tem um chamado para isso e para isso. Sim, Deus te chamou para que todo o seu chamado, para que tudo aquilo que você tenha de talento, para que tudo aquilo que você tenha de aptidão, seja para pregar as boas novas. Deus não chamou eles para cantar, Deus chamou para pregar cantando. Deus não te chamou para vir para a igreja, Deus te chamou para ser igreja. Deus não quer que você venha para um local, Deus quer que você leve a igreja aonde você vai, e isso vai fazer total diferença. Nós estamos hoje tentando terceirizar coisas que o céu não nos autorizou. Ainda não existe, irmão, não tem aplicativo que você vai lá e diz assim, ó, desce um pão e desce um vinho. Não tem. Vamos tomar uma ceia online? Não tem. Tem que ter pão e tem que ter vinho. Não existe outra forma. Não dá para fazer uma imposição de mãos em cima do camarada e falar, sai Satanás, online. Tem que ser presencial. Comunhão não se faz em grupo de WhatsApp. Se faz na igreja, dando um abraço, chegando perto do irmão e passando o calor de Cristo para ele. Então precisa ser presencial. Não dá mais para ser de outra forma. A igreja de Cristo precisa entender para que ela foi chamada. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não respondam. Qual dentre nós hoje teria essa ousadia de falar assim, ó, pode me seguir, porque eu sei para onde eu estou indo, cara. Você não vai para o inferno não, meu irmão. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei com quem eu caminho, eu sei quem é o Deus que eu carrego, eu sei quem eu sou em Cristo. E pode olhar para mim, irmão, porque você não vai cair. Os modelos hoje estão totalmente diferenciados. Você vai ver um camarada lá com 1 milhão de visualizações, lá nessas porcaria de YouTube, sei lá o que é, e só falando groselha, só falando besteira. E se você e se eu não estivermos alinhados com o pensamento em Cristo, isso começa a entrar dentro da nossa casa, começa a tocar nas nossas crianças, começa a mexer muito dentro de nós. E o que Deus quer de mim e de você nessa noite
é gerar um modelo de igreja, é gerar um padrão de igreja. Paulo chama para si essa responsabilidade, e ele não está falando isso para os gentios, ele não está falando isso para quem não era a igreja, ele estava falando para a igreja de Corinto, ele estava falando para os crentes. Ah, irmão, mas eu já vou na igreja já faz 25 anos, glória a Deus por isso, irmão, mas se você precisar se converter de novo, assim o faz. Se precisar recomeçar, recomece, porque é muito mais fácil eu passar uma vergonha na frente do altar, do que escorregar todo orgulhoso. Nós temos que pensar que isso aqui não é um clube, não é um playground, isso aqui é a igreja de Cristo, e as coisas começam a mudar, porque você vê que quem começa a dar modelo é diferente. Eu não ia falar isso, mas já que o irmão abriu o testemunho dele aí semana passada, então eu posso falar. Se ele já falou. O irmão decidiu fazer um jejum de 40 dias. Eu brinquei, eu falei, eu só conheço 3 pessoas que fez isso. Valnice Milhomens, Luciano Subirá, e quando terminar, pastor Bruno. Os caba macho, 40 dias? É, caba macho, hein? E a diferença, sabe o que é? É que quando ele vem e testemunha, ele subiu a régua, irmão. A régua subiu. E aí quando você chegou em casa, você falou assim, e eu vou fazer aquele mísero jejumzinho de sexta-feira só o café da manhã, e o irmão está fazendo de 40 dias, você lascou com a gente, irmão. Você podia ter ficado quieto, mas você falou, e agora a gente fica deslocado, porque jejuar 3 vezes a semana já não está batendo no nível. Agora para competir com o irmão tem que ser 41. E aí? Quem é o primeiro? Está entendendo? O reino de Deus é exatamente desta forma. Os modelos estão aí. A régua subiu. Mas a igreja tem que acompanhar na mesma direção. 40, irmão, não sei, mas nós vamos chegar lá, irmão. Vamos tentar uns 5 primeiro, tá? Mas nós vamos, irmão, entendeu? 5 meu, 5 do Rafa, 5 da Mica e tal. Nós vamos chegar lá. Porque o irmão foi audacioso, né? Ele já começou com a régua muito alta, estava lá muito lá em cima. Mas o que isso quer dizer? Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que ele está dizendo com isso? Queridos, pode olhar para mim. E nós precisamos ter essa convicção. Eu sei que algumas perguntas agora começam a surgir na sua cabeça. Será que dá para a gente ter essa mesma postura de Paulo? Pode me seguir, porque eu sei para onde eu estou indo. Quando você me escuta de madrugada em casa, eu estou orando de fato. O momento que eu tenho de ouvir uma música é um louvor. O momento que eu tenho de papo é para pregar o evangelho e pouco de mim ser falado. A igreja de Cristo, ela precisa entender que a hora que isso começar a ser gerado, você não vai entender o quão grande é a sua satisfação. Porque imagine você tendo a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa. Os traficantes falaram que vão vir aqui, vão matar o fulano. Mas você conhece os traficantes. Há muitos anos atrás você morou na mesma rua que eles. E você vai chegar lá e você vai falar com eles, falar assim, calma aí, cara, o cara é meu amigo. O cara deu uma mancada, mas ele é meu amigo. Vamos relevar isso aí. Ele é brother. Ele deu aí uma ramelada, mas o cara é brother. E aí você consegue livrar o cara dessa. Como que é a sua satisfação? Você fala, cara, isso é muito bom, né, cara? Os caras vieram para matar o cara. Todo mundo armado. E deu errado. E eu cheguei lá e,
glória a Deus pela minha vida. Você tem esse poder nas suas mãos. O nome desse poder é Jesus Cristo. E ele só precisa ser propagado, ele só precisa sair de você. Porque Deus está nos chamando para um discipulado mais estreito. Um discipulado que ele tem duas vias dentro de uma única só palavra. Nós estamos lendo um livro que ele vai falar um pouco sobre isso. E o discipulado, ele tem duas vias: o ser discipulado e o ser modelo do discipulado para discipular. Porque eu tenho as duas situações. Então, aonde eu me encaixo? Nenhuma das duas eu tenho que me encaixar. Ou eu estou aqui para ser discipulado, ou já estou a ponto de discipular. E essa é a minha postura, porque se eu não encaixo nenhuma das duas, irmão, aí nós temos que fazer oração aqui de aceitação de Jesus de novo aqui, porque deu ruim. O que nós precisamos entender é que chamar aquele para perto vai ter resultado. E eu estou falando isso porque nesses últimos dias Deus tem me acendido isso no coração. Deus tem me levado um pouco para esse lado. Eu relutei, cara, eu não sou nem um pouco evangelista, eu não sou. Não me vejo dessa forma. Só que a seara está aí, é grande, mas está faltando obreiro. Não sei se isso choca você, mas eu espero que sim, em nome de Jesus. O ano passado, quem estava aqui no batismo? Pouquíssimas mãos. Quantas pessoas se batizaram? Você lembra disso? 2 pessoas? Eu não sei você, igreja, mas o sentimento que eu tenho é: falhamos. Falhamos o ano passado. Dá para ser melhor que isso, não dá, irmão? Se você sair ali fora, ali tem gente que precisa ouvir de Jesus. Você acha que não? Quer outra coisa interessante? Eu não consigo pregar para aquela pessoa. Eu não consigo falar de Jesus para aquela pessoa. Você acha mesmo que você tem o direito de decidir para quem ou não para quem falar de Cristo? Você acha que cabe a nós ter o direito de chegar na pessoa, chegar dentro do nosso inconsciente aqui e dizer assim: aquela pessoa eu acho que não merece o cristianismo? Nós não temos esse direito. Paulo tinha tanta convicção do que ele carregava. Olha isso. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículos 16. Quer ver? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Mais uma vez ele fala: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensinando a toda a igreja. Paulo não só chamava a responsabilidade como ele de modelo, como ele dizia também assim, ó: aquele que eu ensinei carrega a mesma coisa que eu, pode seguir porque eu sei para onde ele vai. Eu sei o que ele carrega, eu sei o que eu ensinei para ele. O nosso maior problema é que nós não queremos mais abraçar a causa de ensinar o outro. Nós não queremos mais porque dá trabalho. Quando se fala de um filho na fé, um novo na fé, ele é um menino. Tem dia que tem que dar leite, tem dia que tem que dar colo, tem dia que tem que pôr para dormir. Porque depois que passar esses dias, irmão, ele aprendeu, ele entendeu. Nós precisamos entender para que fomos chamados. E o discipulado, ele precisa queimar dentro de nós. O discipulado, ele precisa queimar dentro das nossas veias, pulsar dentro do nosso coração. Mas eu não acho que eu tenho tanto campo evangelístico. Tem, irmão. Você compra pão de manhã? Então tem. Você vai no mercado? Então tem. Quer que eu te dou uma dica de evangelismo? Onde tiver pessoas. Infalível.
onde tiver pessoas, é só chegar e falar. Ah, mas será que ele vai dar crédito à minha palavra? A palavra não é sua, a palavra é de Cristo. Então não tem a ver com aquilo que você fala, mas tem a ver com o efeito que ela causa por ser de Cristo. E esse é o nosso problema. Nós estamos hoje recebendo, eu comecei a preparar isso aqui desde ontem. Acho que eu mudei umas 200 vezes. E eu falava, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E Deus começou a chacoalhar isso dentro do meu coração. Às vezes a mensagem do WhatsApp que você vai mandar para a pessoa dizendo para ela que ela é importante, isso vai mudar a semana dela. Às vezes é simplesmente você passar um dia na casa dela e falar, oi, só vim aqui tomar um golinho de café e estou saindo. Aquilo mudou. Se nós formos tão importantes a ponto de não ter tempo de tomar um café com o nosso irmão, temos que rever o que é importante em nossa vida. É duro o que eu vou te dizer, irmão. Entenda que a mesa é o teu altar. Jesus nunca te chamou para vir para um culto, viu? Já leram isso na Bíblia? Vamos para um culto? Jesus já falou isso? Eu ainda não li. Mas ele chamava os seus filhos para vir para a mesa. Porque mesa tem a ver com proximidade. E culto, dependendo de quem vem, tem a ver com institucionalidade. Porque não tem a ver. Eu vir domingo para a igreja me faz um cristão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que faz de nós cristãos é o que nós fazemos a partir daquele portão para lá. Aquilo que nós carregamos. Uma simples oração, algo que Deus tocou no seu coração. E nós precisamos começar a exercer o nosso cristianismo. Precisamos começar a exercer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não dá mais para a gente se negligenciar dessa chamada, como diz os pentecostais aí, dessa chamada, tem que fazer. Ah, mas eu não me sinto evangelista, então faça de forma mecânica. A hora que isso acender dentro do seu coração, aí começa a mudar, mas faça. Jesus te deu foi uma ordem, Jesus não te deu uma opção. Jesus não falou, se você quiser pregue, se você quiser ir vá, ele disse vai. E aí tem um detalhe nessa palavra, ide por todo mundo. Existe uma aplicação que deve ser feita aí, que é a do gerúndio. Não é ide, é indo. Indo por todo mundo, pregando o evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai sair do meio do seu caminho para fazer nada. É só seguir aquilo que você já faz e pregando, e trazendo a presença de Cristo, e trazendo a essência dele às pessoas, fazendo com que pessoas sejam apaixonados por Jesus, não porque leram a Bíblia, mas porque leram você. Uau, aquele cara é diferente, é muito diferente o que ele carrega. Eu começo a entender hoje, que eu não consigo entender, mas é diferente, e aquilo me tocou. Aonde eu moro, tem vizinhos meus que olham feio para mim até hoje. Hoje, terrorizei o bairro lá, fiz muita besteira. Tem vizinhos que olham para mim feio até hoje. Mas tem vários deles que vêm até mim e falam assim, eu queria conversar com você. Estou com um problema. Tem um vizinho lá, que a filha dele saiu de casa, foi morar com um cara. Um dia eu cheguei lá, eu nem sabia, eu cheguei lá, o cara falou assim, vou quebrar sua cara, falou para a menina. Eu falei, na minha frente? Você tá nada, você é louco? Você vai bater na moça? E o pai da menina lá em cima, lá. E eu falava, por que o cara não desce, dá um sacode desse miserável aqui, vai bater na minha filha, cara? Você é maluco, cara. E eu falei, cara, você não vai bater nela não, não pode. Aí eu estava falando, de repente já chegou o mano, a mão do pastor, chegou meu cunhado, Zé Carlos. Falei, cara, na boa, pega teu carro e vai embora daqui, irmão. Agora. Daquele dia em diante, eu só fiz o meu papel de cidadão, não ia deixar um cara bater numa moça. E acabou. Daquele dia em diante, o pai, toda vez ele quer falar comigo, ele quer conversar comigo, ele gosta de falar de política, ele é católico, e aí nós trocamos umas ideias lá. Ele fala, pô, legal, cara, é bom conversar assim e tal. Estou sendo evangelizado pelo testemunho de Jeová.
Então vai indo, cara, o importante é gerar relacionamento. Tem um testemunho de Jeová que ele manda todo dia figurinha para mim. E ó, me ministra, hein? Quer que eu te falo por quê? Conhece alguém que mais prega o evangelho do que testemunho de Jeová? Conhece ou não? Tem que pegar a parte boa disso, irmão. Não é pecado, não. O camarada tá lá todo dia, lá, solzão lá, domingo de manhã, batendo na sua porta e tal. Torra as paciências. Mas o cara tá lá, ele entendeu. Ah, ele entendeu, mas na religião errada. Cara, eu não morri por ele, eu não posso dizer quem vai e quem não vai. Mas o que eu quero dizer é que o cara assumiu a responsabilidade de falar assim, ó, no que depender de mim, pessoas vão conhecer Cristo. E isso é algo que tem que começar inflamando dentro de nós. Porque se Cristo não tiver inflamado dentro de mim, dentro de você, aqui é só um clube, irmão. A gente só vai vir todo domingo e nada vai mudar, irmão. Nossa, você viu que palavra, você viu que isso, você viu que aquilo outro. Irmão, mas e aí? A segunda, poxa, vou ver se eu vejo o vídeo de novo, porque eu nem lembro mais. Porque a palavra precisa entrar dentro do nosso coração. O que é discipulado? O discipulado começa pela admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não por quem nós somos, mas por quem nós imitamos. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que carregamos. Tem a ver com quem carregamos, tem a ver com quem apresentamos e tem a ver com quem estamos dispostos a apresentar. Porque o reino de Deus, ele não força ninguém a nada. Rafa, o meu desejo é sentar aqui todo domingo e assistir o culto. Amém, irmão. E olha, eu já vim de muitas igrejas aí que não respeitaria isso, e essa igreja respeita isso. Você não quer, irmão? Senta lá, assiste o culto e se alimenta. Mas uma hora Jesus vai pegar você, irmão. Em nome de Jesus, vai te pegar, vai sacudir aí dentro de você. Esse amor vai inflamar. Você vai começar a olhar para as vidas, falando, eu não posso mais concordar com isso. Quando eu começo a ver aquele irmão passando por dificuldade, passando por situação difícil e tal, aquilo começa a doer em você. Porque precisa ser assim, tem que doer dentro de mim, tem que doer dentro de você. É muito bom você vir à igreja, mas é muito melhor ser a igreja lá fora. E a hora que as pessoas começarem a ser tocadas e você vai falar, cara, eu sou um agente de Deus através da transformação. Cara, olha o desafio que era pregar no Egito, pregar. O Sudão, a gente já ouviu aqui. Sudão, não sei se vocês lembram, é aquele vídeo que uma vez o pastor passou aqui, do Mário Freitas, né, que tem o pastor Mohammed, que o cara não podia pregar o evangelho. Vocês já assistiram esse vídeo ou não? Arão e Mohammed? Procura na internet, cara, você vai se converter em nome de Jesus. Não tem como você falar, cara, eu sou um crente Nutella demais. Eu sou muito raso, irmão. A hora que eu vejo aqueles caras lá e não sei o quê, irmão, por que você sumiu? Ele falou, porque eu estava me recuperando. Por quê? Porque pegaram eu pregando o evangelho, me deram uma surra. Eu fiquei 15 dias para me recuperar. As costas ainda doem. E onde você vai? Pregar de novo. Estupraram a filha deles. Estupraram a esposa do cara. E o cara, isso não vai me parar. Sai um pastor daqui, vai lá buscar ele. Eu vim aqui te buscar. Eu vim aqui que eu vou pagar a tua passagem. Você vai sair disso. Aí ele chegou e falou, é o Satanás que está falando na sua boca. Porque quem me colocou aqui foi Deus. E não tem a ver com o que está acontecendo ao meu redor. Mas tem a ver com o que está acontecendo dentro das pessoas. Mesmo que você não queira, hoje você vai sair daqui um evangelista. Nem que você sair daqui para pregar para o poste, para a árvore, para a parede, mas você vai sair. Não é possível a gente ser incendiado por algo e conseguir guardar ela. Não dá para esconder uma lamparina debaixo de uma montanha, ela vai brilhar. Fique de pé em nome de Jesus, eu não vou me estender muito. Primeiro livro de Coríntios,
capítulo 13, Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e aí você pode colocar o que mais você quiser, ainda que eu seja gerente onde eu trabalho, ainda que eu ache que eu sou importante, ainda que eu acho que eu sou esposa de um empresário, que eu sou empresário, que eu sou bom naquilo que eu faço, ainda que você tenha uma postura alta, uma conta bancária alta, ainda que qualquer coisa que venha à sua mente, se não tiver amor,